Eu sou o professor Carlos Longo, eu sou reitor da Universidade Católica de Brasília e vice-presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED. Primeiro, eu gostaria de agradecer a toda a diretoria do IPAI pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre as perspectivas da educação no Brasil e no mundo. Dentro desse contexto, o que eu queria falar, a gente está vivendo um momento muito interessante, né, no Brasil e no mundo, mas olhando um pouco para o Brasil. Nós passamos, né, já estamos agora, graças a Deus, no segundo ano pós-pandemia, vamos dizer assim, ainda com alguns restícios, mas já as aulas presenciais, a educação voltando à sua o seu novo normal, vamos dizer assim, e aí a gente começa uma série de questionamentos que são naturais, né, no mundo inteiro, né, como a gente vai usar mais ou menos tecnologia na educação e focando um pouquinho na educação superior. Eu acho que a gente está num momento de uma nova mudança na perspectiva da educação. A educação superior, ela precisa de cada vez mais ela ser baseada em experimentação, em prática, né. E dentro desse contexto de você aumentar a experimentação e a prática, a aplicação de tecnologia, a educação à distância, né, a mediação tecnológica na formação de jovens e adultos no Brasil e no mundo, se transforma em muito mais importante e relevante. Obviamente, a gente tem visto muito na mídia, né, com várias críticas que são todas elas pertinentes, porque afinal de contas, muitas delas baseadas em alguns fatos e em evidências, onde a gente aponta sempre algumas questões de problemas sobre a modalidade de ensino. Primeira coisa, eu acho que é muito importante a gente refletir que em lugar nenhum no mundo, nem em tempo nenhum, uma modalidade de ensino define a qualidade da formação das pessoas, sejam eles em qualquer nível de estudantil. Obviamente, quando a gente está falando de formação de crianças, né, e tal, a interação e as atividades presenciais, a figura do professor com os colegas no ambiente estudantil, ele é muito importante na formação desse adulto. E as tecnologias devem percolar essa formação, de tal maneira que esses jovens, né, assim, embora hoje no Brasil a gente está discutindo uma série de coisas no currículo, mas é fundamental para essa geração nova que está entrando na escola, desde a pré-escola até o ensino médio, que eles tenham uma boa formação tecnológica, né? Conheçam código, conheçam inteligência artificial, todos esses processos que já estão fazendo parte, mas nas próximas décadas serão simplesmente básicos no dia a dia da humanidade, da sociedade, e isso implica empregabilidade, inclusão social e uma série de fatores que só a educação ajuda a promover na sociedade. Então, tem esse aspecto da tecnologia. Quando a gente vai para o ensino superior, o Brasil, historicamente, né, nos últimos 20 anos, o Brasil é um país muito focado na sua educação superior na parte conteudista, né. O Brasil está muito focado em currículos, em diretrizes curriculares nacionais, que têm o seu valor, mas elas estão muito centradas em curricularização, né, carga horária de sala de aula e muito pouca experimentação, com algumas exceções muito positivas, geralmente na área da saúde, né. Desde lá no topo da cadeia, né, um curso de medicina, que você tem praticamente 2/3 do curso de experimentação prática e 1/3 de parte teórica, mas a gente tem cursos no Brasil, por exemplo, o curso de administração, por exemplo, que ele tem uma carga horária na ordem de um pouquinho mais de 3.000 horas, quando no mundo inteiro o curso de administração está sendo cursado com 2.000 horas, mas com uma atividade bem grande de práticas profissionais. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender, em termos de perspectiva, a primeira coisa é o seguinte, né? A gente não pode mais formar um jovem adulto sem colocar ele no mercado de trabalho, né? Com experimentação. Não é uma questão de um estágio, é uma questão da prática, né? De você criar currículos onde disciplinas é muito melhor você criar uma disciplina de inovação, feita pelos seus alunos em grupos de 4, 5 ou 10, dentro da área de inovação da indústria, do serviço, dentro das empresas, com uma mentoria profissional, uma mentoria acadêmica na universidade, do que você dar uma aula de estudo de caso sobre inovação.
né? Porque a inovação tem que ser sentida, ela tem que ser experimentada. A mesma coisa a gente pode associar num curso de energia, né? Você ensina toda a parte teórica, mas você tem que ter experimentação. Então, a educação, usar a carga horária do aluno para experimentação é importante. Mas para criar esse equilíbrio, a gente precisa trabalhar com as tecnologias dentro da educação, né? Porque eu não posso dar 3.000 horas de aula num curso de administração e mais 1.000 horas de prática para esse aluno, porque aí não há, assim, o curso fica muito grande, o tempo fica muito grande, e esse aluno ele demora muito para se integralizar e ele vai perdendo o engajamento, né? Então a gente tem que ter a capacidade de aplicar a tecnologia para minimizar a sala de aula de tal maneira que esse aluno seja mais autônomo, aprender a aprender. Ele usa a tecnologia no seu benefício para estudar o que um professor faz uma aula expositiva, que não minimiza a importância, nem a capacidade desse docente, nem a necessidade desse docente, mas ganha tempo, e nesse período que ele estaria em sala de aula, ele pode estar trabalhando num projeto aplicado dentro de uma empresa. Então a gente vê que uma mudança, a gente tem que ter uma mudança de concepção de mindset para mudar a educação. E nem estou dizendo que a gente mexer no central da diretriz curricular, mas a gente flexibilizar a diretriz curricular, porque o formato de aprendizagem mudou. A gente tem que entender que a aprendizagem moderna tem que ter tecnologia, ao uso do estudante, tem que gerar autonomia para esse estudante e a força docência tem que estar trabalhando, em vez de ser em aulas expositivas, mas muito mais trabalhar os conceitos de mentoria, de um guia para esse aluno profissional acadêmico, para ele possa ajudar a resolver problemas de tal maneira que esse aluno estuda através da tecnologia, discute situações, problemas sob a ótica da teoria com o seu docente e trabalha a prática num ambiente profissional real ou simulado, né, através de laboratórios de prática que sejam de atividades reais, como, por exemplo, a maioria das universidades de boa qualidade, que trabalham, por exemplo, na área da saúde, elas vão ter uma clínica de fisioterapia, uma clínica de psicologia, uma clínica de odontologia, e esse aluno vai estar lá, ele pode ter uma clínica de negócios, onde ele atende pequenos empreendedores, pode ser feito parcerias com o Sebrae, por exemplo, para atender empreendedores, de tal maneira que os alunos estão aprendendo na prática, além, obviamente, dos estágios, sejam eles obrigatórios ou não, mas eu estou dizendo dentro da formação do aluno. Então, eu acho que a gente tem que pensar no futuro da educação nesse mix, flexibilização das diretrizes curriculares quanto à forma, né? Uso intenso de tecnologia em tudo que é aquilo que é teórico expositivo, de tal maneira que o aluno aprenda. A gente também pode usar tecnologias para fazer pré-aula e pós-aula, mesmo inclusive de práticas, né? Você imagina um aluno vai no laboratório de microscopia, o professor sempre tem uma perda de tempo na hora de preparar o microscópio, ensinar o aluno como ele vai fazer a experiência, qual é aquela prática, como ele deve atuar. Isso poderia, hoje existem vários simuladores, né, realísticos, que o aluno, antes de ir para o laboratório, ele faz o preparo, ele sabe, quando ele chega no laboratório, na realidade, né, ele já sabe qual é a calibração do microscópio, ele sabe quais são as lâminas que ele tem que usar, quais são os reagentes, qual é o material de segurança que ele tem que usar, então ele ganha com aquilo, faz a prática, o professor no laboratorista analisa aquela prática e quando ele sai, após aula, pode ser de novo no simulador, ele repetir toda aquela prática que ele fez de novo, para ele cobrir os gaps que ficaram de conhecimento daquilo, e numa próxima aula ele tira um aconselhamento com o professor para saber o que é melhor. Então, dessa forma, eu crio um mix, né, de teoria e prática, e ao mesmo tempo criar parcerias entre as universidades e as empresas, sejam elas públicas ou privadas, de tal maneira que você fornece uma mão de obra rica, que é o seu aluno, para trabalhar em prol de problemas reais das empresas, em todas as áreas, né? E esses alunos, por squad, por grupos,
4, 5, 8 ou 10, aí é uma questão de definir dentro do projeto pedagógico do curso, né? Vai ter uma orientação acadêmica da mentoria do professor e vai ter uma orientação profissional de um profissional daquela empresa para definir um caso real. E ao invés daquela disciplina ser cursada dentro de uma sala de aula, ela é cursada com um problema real e eles têm encontros, né? Faz um mix, né? Nessa carga horária, pode ser de 50%, 60%, 40%, aí é definido em cada projeto e coisa, que ele tem lá uma orientação à mentoria acadêmica com o professor, ele se prepara, né? Estuda a teoria através de um ambiente virtual de aprendizado, de um LXP ou de qualquer tipo de material tecnológico, seja ele simulado ou não, e ele faz o caso prático com o caso real dentro da empresa. Aí a gente tem sempre algumas dificuldades que têm que ser superadas para esse modelo ele surgir. A primeira é o modelo mental acadêmico da própria instituição. Tem que se trabalhar muito o mindset de coordenação acadêmica, NDE, o corpo docente e também o corpo discente, né? Porque esses alunos já vêm do ensino médio uma coisa muito cartesiana, né? O professor dá aquela aula expositiva, tem o material para ele estudar e tem uma prova. Então a gente tem que trabalhar esse conceito de mindset. Ao mesmo tempo, tem que reestruturar todo o plano de ensino de cada disciplina, de tal maneira que ele se adeque a isso. Ah, professor Longo, mas então eu vou dar toda uma disciplina, sei lá, vamos pensar aqui, teoria geral da administração ou filosofia, como é que eu vou fazer um curso prático? Veja bem, você pode criar situações no qual você use a própria universidade como um campo de prática, se for necessário. Agora, ao mesmo tempo, essa regra, ela não é uma camisa de força. Você pode usar algumas disciplinas que, olha, essa disciplina vai ser no modelo padrão, entendeu? Só que quando ela é no modelo padrão, a gente procura buscar dinâmicas, metodologias ativas, alguns aplicativos e outras coisas, de tal maneira que o aluno ele tenha ação. Porque hoje, um dos grandes dificuldades para a gente ter o engajamento, né, e realmente a fidelização desse aluno no estudo é ele se sentir motivado para fazer aquilo. Você pegar essa geração digital para botar ele, para ele ficar 40 horas sentado durante uma semana assistindo sala de aula, vai ser impossível, a gente não vai conseguir. A gente está vendo por vários motivos, podem ser econômicos ou não, mas é uma realidade, por exemplo, o Enem desse ano, a gente das escolas públicas, acho que foi em torno de 40% só dos alunos que fizeram a prova do Enem, ou seja, 60% dos jovens que estavam em escolas públicas, que estavam aptos a entrar na universidade, não tiveram sequer o interesse de fazer a prova do Enem. O que mostra que a juventude está se desvinculando do ensino superior e não é por causa do desafio, muito menos pelo preço, porque a gente vê mesmo nas instituições privadas, as especificações estão cada vez mais acessíveis, até no ensino à distância, ou mesmo no presencial, a gente só vê o exercício de diminuição de ticket, com exceção do curso de medicina. Então, na verdade, o que está havendo é que o aluno ele vê muito mais engajamento nas redes sociais, no YouTube, em vários cursos livres que estão por aí, do que numa metodologia tradicional. Então, eu acho que cabe para a gente, né, gestores acadêmicos de universidade, gestores públicos que estão vendo, o pessoal do Conselho Nacional de Educação, fazer uma reflexão, mas não uma reflexão com base no passado, mas com base na necessidade desses jovens adultos, com base das novas gerações, com os desafios que tem da tecnologia, né? A inteligência artificial só vai tomar emprego de quem não souber usar a tecnologia. Porque quem souber explorar a tecnologia, a inteligência artificial vai gerar empresas, vai gerar mais negócio, vai gerar mais oportunidade. Agora, se eu não consigo nem usar um computador ou usar um celular, né, nem computador, computador da minha geração, né, mas um instrumento de trabalho de todo mundo vai ser coisas parecidas com essa aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar a educação de uma maneira holística. A gente tem que parar. O Brasil talvez seja um dos últimos países, se não o último, que a gente está discutindo modalidade de ensino e não qualidade do ensino. A gente tem que discutir qual é a melhor qualidade de um ensino possa ter. Como eu vou formar o professor do futuro.
Eu não tenho que formar o professor do futuro nem presencial nem à distância. Eu tenho que formar ele da melhor forma. Eu tenho que aplicar a tecnologia naquilo que ela maximiza a formação e tenho que aplicar situações presenciais e práticas e experimentação para poder formar esse profissional do futuro e não discutir a modalidade. Então, é assim, se a gente está pensando na educação do futuro, na melhoria da educação, na progressão social, em diminuir desigualdades, a gente tem que fazer, na minha opinião, pensar nesse tripé. Primeiro, rever o mindset da gestão acadêmica, do corpo docente e do corpo discente. Paralelo a isso, a gente está indo trabalhar com os MEC, CNE e universidades, pensar de revisar a flexibilidade das diretrizes curriculares. Não necessariamente mudar as diretrizes, mas mudar a forma, parar com esse negócio, isso aqui é AD, isso aqui é assim, ou é híbrido, ou é presencial, não, tem que ser flexível. A gente pode ter uma educação que ela não demanda só da sala de aula, mas ela tem que ter os componentes básicos, que é um corpo docente capaz, formado, tem que ter aquele aluno, né, que tem que ter a mérito para aquilo, tem que ter a participação do mercado, seja ele público ou privado. Em paralelo a isso, criar projetos pedagógicos que sejam ousados, que usem tecnologia, que usem experimentação, que usem realidade virtual, mas que usem também a presencialidade. Mas tudo isso com um objetivo comum: a melhoria da qualidade do ensino. Porque se a gente continuar nessa, nessa década que a gente está quase no meio dela do século XXI, discutindo modalidade, que era uma coisa que nós discutimos no Brasil no final da última década do século passado e passamos a primeira década desse século discutindo, a gente vai perder o último bonde para Paris mais uma vez. A gente tem que começar a pensar no Brasil global, numa sociedade igualitária, numa educação de qualidade. E não ficar discutindo se é AD, presencial, qual é a competição, o que que é melhor, e sim o que que é melhor no processo de aprendizado. Será que é útil eu botar um jovem que é totalmente digital para ficar sentado numa sala durante 3 horas ouvindo um professor da melhor qualidade ficar fazendo uma oratória sobre um determinado assunto, ou eu fazer esse jovem fazer a leitura prévia, assistir videoaulas em casa e chegar para a sala de aula e debater com o professor a melhor solução de um determinado problema. Ao mesmo tempo, o que que é melhor? Eu usar uma simulação, um case, para demonstrar uma realidade de uma inovação, de uma plataforma de petróleo, de um tribunal, ou levar esse aluno para dentro da empresa e ver como acontece na realidade com uma mentoria profissional e uma acadêmica. Eu não tenho dúvida que a segunda hipótese é melhor. Dessa forma, né, eu não estou aqui jogando uma coisa que eu não acredito que eu não faria. Aqui mesmo na Universidade Católica, a gente já está começando a fazer isso em alguns cursos nossos de tecnologia, os alunos já estão fazendo boa parte das suas disciplinas, isso vai crescer dentro das empresas, a gente vai aumentar essa experimentação em todas as áreas e o uso de tecnologia vai ser intensificado naquilo que é útil. E nós temos um grupo de pesquisadores que pesquisam educação há anos, que vai estar trabalhando toda a questão de permanência, engajamento e qualidade do ensino para a gente analisar a cada experimento desse o quanto a gente está incrementando no valor da qualidade da formação desse aluno. Eu acho que essa reflexão tem que passar para o Brasil, os órgãos reguladores, Conselho Nacional de Educação, que deveria ser protagonista dessa mudança, e obviamente a gente tem INEP aí para poder fazer os dados estatísticos e analisar isso, e óbvio, as universidades públicas e privadas, sejam elas sem fins, com fins lucrativos, fazer uma repensar do processo de ensino-aprendizado, de forma que a gente usa a tecnologia onde se aplica, usa a experimentação e, obviamente, faz o aluno estudar e aprender a teoria. Bem, eu acho que essa discussão, para mim, ela é muito estimulante. A gente podia aqui ficar falando sobre isso o tempo inteiro, mas a minha ideia é provocar vocês que estão vendo isso para a gente refletir, porque eu acho que a comunidade tem que discutir
e agradeço mais uma vez ao Pai pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, discutindo assuntos sobre educação e a contribuição importante do Instituto nessas áreas, né? E aproveitar também e fazer o meu jabazinho aqui, que em setembro, em Brasília, vai ter o nosso CAED, a ABED vai estar aqui também discutindo todas essas temáticas. Muito obrigado pela participação. Espero que a minha fala possa contribuir, pelo menos, para a reflexão de vocês. Um forte abraço. Muito obrigado.